texto que a gente vai comentar essa semana no nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, é do livro Fonte Viva, capítulo 167, Observemo-nos. É um texto simples, mas muito comum em nossas vidas. É um problema sério em nossas vidas, a falta de observação à nossa própria conduta. Talvez não seja nem totalmente a falta de observação, seja a nossa falta de isenção na observação, porque a gente entende nosso egoísmo, nosso orgulho, e isso cega um pouco a gente, isso dá uma ilusão muito grande para a gente não consegue enxergar direito. Então às vezes a gente olha para a gente e acha que a gente está muito bem, só que a gente não percebe a distância do que a gente acha para o que de fato é. E o texto mostra um pouco essas coisas. Ele pede para a gente observar a conduta de Jesus e a nossa conduta. É quase um comparativo. Só que a gente fala, né? A gente que já se julga cristão, e nós aprendizes, né, desse cristão, a gente fala muito de Jesus, fala muito do Cristo, fala muito desses grandes nomes, fala do Pedro, do Paulo e etc. A gente fala muito da história dessas pessoas, mas a gente vive pouco essas histórias. A gente acha muito mais fácil falar do que fazer. E o texto fala dessas coisas. E por que isso, né? O que faz a gente se dizer cristão e gostar das histórias do cristianismo e repetir e às vezes decorar essas histórias e falar e depois na nossa conduta a gente desmente tudo que a gente fala. Nossa conduta não é uma conduta compatível com aquilo que a gente fala, ao contrário, nossa conduta na maioria das vezes é incompatível com esse cristão que sai da nossa boca. O cristão que sai dos nossos atos, que sai do nosso pensamento, que sai do nosso sentimento, é diferente do cristão que sai da nossa boca. E esse problema é antigo na humanidade, né? O próprio Jesus, uma das coisas que ele era veemente, era com relação à hipocrisia. Muita gente quer virar santo de um dia para o outro e fica falando de Jesus e acha que por falar de Jesus pode ser comparado, sua conduta pode ser comparada à conduta de Jesus. Por isso que ele exemplificou. Se Jesus tivesse vindo só para falar, seria uma missão muito mais fácil, mas a dificuldade da missão dele, e que faz dele essa grandeza toda, é que ele fez tudo aquilo que falou, que tudo que ele falava, ele também fazia. E a gente tem muita dificuldade nisso. E essa pergunta, né, esse conhece-te a ti mesmo, que a gente deve buscar dentro de nós, é buscar essa isenção para que a gente se conheça. E a gente perceba se a gente vive também a exemplificação desses grandes nomes que a gente vive com eles falando, né? Mas vamos para o texto, que o Emmanuel trata disso com uma simplicidade e uma grandeza muito boa. E esse texto ele tirou da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. E João já falava disso. O versículo 6. Aquele que diz permanecer no Cristo, deve também andar como ele andou. O que o João já estava dizendo naquela época? Aquele que fala de Jesus deve viver como Jesus. Mas ao longo da história, a gente falou de Jesus, a gente não viveu como Jesus. E nós fizemos isso de uma maneira muito sutil, porque viver como Jesus é muito mais difícil do que falar de Jesus. E como a gente não conseguia viver como Jesus, a gente começou a viver, a continuar com a hipocrisia de sempre, né? Jesus também, enquanto aqui, ele também perguntou isso. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Ele também já, né? Por que vocês vivem falando da minha história, e Senhor, me louvando, etc., e a exemplificação que eu dei, o caminho que eu dei, não é seguido? Eu não dei essas orientações, eu não trouxe essas orientações, essa boa nova, essa boa notícia, é um percurso, né? A boa notícia não é uma história a ser gravada.
não é, passagens evangélicas a serem decoradas. A boa notícia é a notícia de uma mudança de conduta, de uma mudança de comportamento, de um processo de transformação, de um processo de elevação. E a gente não cuida muito desse processo. A gente, quando quer viver uma nossa religiosidade, a gente vive essa nossa religiosidade muito em cima dessas histórias, de decorar essas coisas, de repetir essas histórias, de falar de Jesus, de falar do Paulo, de falar do Pedro, de falar do Chico Xavier, de falar de tantos nomes, de falar de Irmã Dulce, de falar esses nomes, essas condutas podem ser faladas, são grandes exemplos, mas são exemplos para serem seguidos, não somente para serem falados, né? E a gente cai nessa armadilha. Essa armadilha é do nosso ego, é do nosso orgulho, é do nosso egoísmo, é da nossa preguiça, né? É muito mais difícil fazer a nossa transformação. E falar fica muito mais fácil. Então eu vou falando, vou exercendo um tipo de religiosidade muito mais fácil, de louvação, sem negar a importância desse louvor, que é o momento de louvar, né? Mas a gente não pode viver só repetindo essas histórias bonitas desses grandes nomes, sem experimentar a vivência dessas histórias. E no texto, o Emmanuel fala exatamente disso. Muita gente fala da bondade de Jesus, é conhecida, divulgada, todo mundo fala. Mas por que muitos que ainda falam dessa bondade vivem na maledicência e na crueldade? Não é incompatível falar uma coisa e viver outra coisa? A gente fala da bondade de Jesus e se sente tão bom quanto ele. Mas aí na nossa conduta, ou a nossa conduta, leva um monte de maledicência e de crueldade, que não é compatível com a bondade de Jesus que a gente fala. Também o otimismo de Jesus, né? Tem de bom ânimo, vai em frente. Ele sempre estimulava a luta, a esse combate, a vencer esse combate, mas a vencer o combate com a nossa preguiça, com a nossa imperfeição, com as nossas imperfeições, etc. Mas a gente compreende o otimismo de Jesus. Mas a gente vive entre o pessimismo e o desespero, porque ou a gente está pessimista, se a gente observar, ele pede para a gente se observar, né? O título do texto, observemos-nos. E se a gente começa a se observar demais, às vezes dá um desânimo, né? Nossa, se observar com mais isenção, a gente, né, ou fica desanimado ou fica pessimista. Aí a gente se engana. É uma armadilha do ego. A gente começa a falar dessas coisas e deixa de fazer. Porque falar, muitas vezes, acalma a nossa consciência. Falar de Jesus não pode acalmar totalmente a minha consciência. Eu devo observar a história dele, mas vivenciar essa história, porque aí, na vivência que eu vou me transformar. É o velho testemunho que a doutrina espírita fala sempre, testemunhar tudo isso. Eu não dou o testemunho, né? Eu falo, mas não dou o testemunho. E também da fraternidade do Cristo, o tanto que é falada a fraternidade do Cristo, né? Ensinada, falada, repetida, né? Mas por que a gente vive entre a separação e a discórdia? Por que essa discórdia está tão presente entre nós? Por que esse separatismo está tão presente entre nós? Por que a gente está falando de Jesus e separando entre o bem e o mal, entre os santos e os não? A gente condena os outros, aqui é céu, ali é inferno, aqui está bom, ali está mal. Por que esse separatismo? Por que só os meus que são bons? Por que só da minha religião é bom? Por que só quem pensa como eu que é bom? Né? E a gente vive... Como é que a gente fala da fraternidade de Jesus e não pratica nem de longe um pouco disso? Né? Por que me chama Senhor e não faz o que eu digo? É muito mais fácil falar, repetir a fraternidade de Jesus, do Chico, e a gente fala, às vezes até se comove, justamente porque é bonita a história. Mas daí a um minuto a gente se trai e a gente se encontra dentro dessa atitude tão falsa, né? Tão hipócrita. A gente fala também do trabalho. Como a gente fala do trabalho? A doutrina espírita vive falando do trabalho.
e a gente ouve o trabalho, a lei do trabalho, e precisa trabalhar, e preciso vencer, e preciso fazer. A gente fala muito disso, mas a gente vive entre a preguiça e o comodismo. Não, nem estou vendo, eu não estou me observando, eu não estou vendo que eu não estou fazendo nada daquilo que eu estou pregando, eu não estou percebendo, né? Por quê? Porque eu me acomodo, porque eu estou com preguiça. Fazer essa mudança é difícil, é muito complicado, é uma vitória muito grande. Por isso que a vitória sobre nós mesmos é importante. Por isso que eu preciso me observar, eu preciso me conhecer, eu preciso saber realmente o que eu estou fazendo, não é o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, né? Eu preciso me transformar de dentro para fora. Senão vira aquele velho templo de pedra, mas o templo interior continua o mesmo. A mudança é do templo interior. E a gente já passou da hora da gente fazer essa mudança. Todos nós não acreditar mais somente no que é falado, né? Nem na nossa própria fala, né? A gente tem que observar se aquilo que eu estou falando, eu estou fazendo, né? Se eu faço aquilo, se eu estou realizando o trabalho que me compete. Eu vim para realizar um trabalho, todos nós viemos para realizar um trabalho, não viemos para falar, né? Se Jesus, que teve essa missão tão grande, não veio só para falar, será que a nossa religiosidade é exercida só falando? Não dá para exercer uma religiosidade verbal. A religiosidade é de sentimento e de ação, né? E a gente costuma viver uma religiosidade verbal, só falar e alguns gestos. Algumas coisas que a gente acha que abre as portas do céu naquela velha ingenuidade nossa. Ele fala também da paciência de Jesus nesse texto, né? Mas a gente vive entre a agressividade e a intolerância. Como cristãos, nessa época que a gente está vivendo agora, nesse processo eleitoral, inclusive, né, que a gente enche a boca para falar de cristãos, que cristão deve apoiar A, deve apoiar B, deve fazer isso, deve fazer aquilo, mas numa agressividade tão grande, numa intolerância tão grande, e a gente está usando o nome de Jesus, o nome do Cristo. Como eu posso usar o nome dele para ser o contrário do que ele sempre pregou? Não tem uma contradição tão grande aí? Por que o Cristo da paz, a gente defende coisas contrárias à paz? Como assim? Né? Onde é que está isso? Por que eu não estou vendo isso? Por que eu estou cego em relação a isso? Por que eu tenho atitudes completamente contrárias e só um religioso vive em casa religiosa? E por que de onde sai tudo isso, né? É porque é muito mais cômodo, porque é muito mais fácil. Aí eu não estou buscando primeiro o reino de Deus, eu estou buscando o reino dos homens. Eu estou usando o reino espiritual em função do reino material. E eu inverto todo o processo. E na verdade, a transformação de dentro é a transformação do espírito, né? E aí o Emmanuel vem e fala: se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos passos, os nossos próprios passos. Nós que estamos usando o nome do Cristo, inclusive na política partidária, vamos observar nossos passos. Quais os passos? São compatíveis com os ensinamentos do Cristo? Será que Cristo teria um partido ou outro partido? Seria de qual partido? Tem gente filiando Cristo a um partido, ou filiando Cristo a outro partido, filiando uma eleição do mundo do César a Jesus. Jesus não está filiado à eleição do mundo do César, e a gente trouxe isso para o mundo e trouxe para a nossa vida, para a nossa cabeça, e a gente está vivendo isso muito intensamente. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. A gente está misturando César com Deus, está botando Deus na disputa do reino do César. Está muito confuso isso. E a gente se mistura no meio de tudo isso também. É importante examinar as nossas imperfeições e buscar reduzir essas nossas imperfeições. A cada dia, a cada ação, a cada pensamento, a cada sentimento. É a gente que se observa. A pessoa ali fora não está vendo o que eu estou sentindo, não está vendo o que eu estou pensando, né? E às vezes eu estou falando, me passando por um bonzinho, me passando por isso ou por aquilo, mas eu sei a mentira que eu estou fazendo, eu sei a mentira que eu estou vivendo. Se eu observar, eu sei a mentira que eu estou vivendo.
Nesse momento aí, tem gente filiando Jesus a partidos e condenando os outros. Será? Aí o Emmanuel diz: lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Que lembrança pesada, né? O nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Eu não sou a carta do Cristo? Nós não falamos que somos a carta do Cristo? Nós não falamos santificado seja o vosso nome? Como é que vem a nós o vosso reino? Como é que é santificado o vosso nome? Por essas mãos, por essa carta. É essa carta viva do Cristo que santifica o nome. Mas essa carta viva do Cristo está hipócrita. Essa carta viva do Cristo está falando do Cristo, mas não é uma carta viva. É uma carta morta, é uma carta mentirosa, é uma carta falsa. Que carta é essa? Quer enganar quem com essa carta? Uma carta fake news? É complicado. Eu sou um cristão fake news também. Será que a gente vai levar esse fake news para a vida espiritual? Será que a gente acredita nisso? Como a gente trouxe essa coisa para esse mundo tão complicado, complicando nossas vidas, complicando tudo? Olha a lembrança que o Emmanuel faz. O nome de Jesus está empenhado em nossas mãos, naquilo que eu faço, né? Não é naquilo que eu falo. Não adianta eu falar uma coisa ou outra, aquilo que eu faço, né? São os frutos. Onde é que estão os frutos? Não é pelo fruto que conhece a árvore? Quais são os frutos? Eu estou falando uma coisa e estou fazendo completamente o contrário. Está na hora da gente perder um pouco essa ingenuidade de achar que falar resolve a nossa questão. Falar não resolve a nossa questão. Ser cristão de boca, ser cristão de discurso, ser cristão de pregação, ser cristão de templo de pedra, não resolve a nossa questão. A gente tem que acordar para isso, todos nós. E a gente tem que se observar. Nós temos que nos observar. E aí a gente vai, à medida que a gente vai se observando, a gente vai percebendo esse vazio que existe entre o falar e o fazer. Esse vácuo que existe entre o falar e o fazer. Entre o abismo que existe entre o falar e o fazer. Aí eu vou ver que eu não estou sendo esse cristão. Eu vou ver que esse Cristo não está em mim. Eu vou ver que eu não sou exatamente isso que eu estou falando. Eu estou falando da história de alguém que era cristão, de algum seguidor do Cristo e etc. Mas eu realmente, pessoalmente, não estou sendo. Aí, por fim, ele fala: quem se afirma seguidor de Jesus deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação que o Mestre viveu. Então eu tenho que viver, não é no discurso, na fala de Jesus somente. Eu tenho que viver na exemplificação. É muito claro isso. A gente no início, a gente ainda imaginava, por que Jesus não veio e falou o que ele tinha que falar e tudo bem? Por que ele tinha que passar por tudo que ele passou? Por que ele tinha que mostrar tudo? Porque ele tinha que viver todas essas situações onde a gente age de maneira contrária ao que ele fala. Aí ele falou um monte de coisas, trouxe esse evangelho, esse caminho dessa verdade, dessa vida espiritual plena, e em cada momento da sua pregação, da sua vida, a gente vai encontrar ele vivendo completamente de acordo com aquilo que ele falava. Então, na verdade, a grande confirmação do Evangelho foi a vida dele. E a gente fica cheio de fantasia, cheio de culto a isso e culto àquilo, e culto à memória disso, à memória daquilo, e culto à figura disso, à figura daquilo, e culto à imagem disso, à imagem daquilo, e a gente cultua um monte de coisas e continuamos os mesmos. Isso vai gerar para a gente uma decepção muito grande, isso vai gerar para a gente uma desilusão muito grande. E trazer esse ensinamento de Jesus para esse momento especial aqui, filiando Jesus a determinado partido, a determinada visão política do mundo do César, eu acho que a gente não merecia estar fazendo isso. A gente não precisava estar fazendo isso. Inclusive, todo o nosso posicionamento diante da vida, diante de nós mesmos, deve ser feito com esse pensamento, com essa visão de mundo. Né? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou fazendo?
E a gente perder a ilusão de achar que esse cristão da palavra, esse cristão da fala, esse cristão da hipocrisia resolve alguma coisa. Há tempo da gente se livrar de uma grande decepção, no momento em que algumas cortinas se abrirem diante de nós e a gente perceber que a gente perdeu tanto tempo falando, sem fazer o que a gente deveria fazer, o que a gente veio fazer. Que, aliás, a gente não reencarnou para falar, a gente não reencarnou para repetir verbalmente histórias dos grandes. Quem ainda repete, né? Porque muitos nem essas histórias observam, né? Nós mesmos passamos por todo esse processo, vivemos esse processo de transformação. Enxergar Jesus como uma grande mensagem é muito importante, né? Quais as marcas que eu deixo por onde eu passo? As marcas de Jesus a gente conhece, as marcas da cruz, não somente as marcas dos pregos em suas mãos. As grandes marcas de Jesus não são as marcas dos pregos. As grandes marcas de Jesus são essas marcas que ele falou: a bondade, o otimismo, a fraternidade, o trabalho, a simplicidade, a paciência. Essas são as maiores marcas de Jesus e dos seus melhores seguidores. E quais são as nossas marcas? Quais as marcas que eu estou deixando na família, no trabalho, na sociedade, na minha participação na sociedade, na minha participação? Quais as marcas que eu estou deixando? As marcas daquele que fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Por isso, tem um texto que o Emmanuel diz que o grande segredo da nossa felicidade é o ajustamento da nossa vontade com a vontade do Pai. Perceber isso, esse ajustamento, é a minha diminuição para que esse Cristo cresça. E esse Cristo não cresce só pela palavra, esse Cristo cresce pela conduta. É um texto simples, com menos de 20 linhas, mas com um recado tão profundo, com um recado tão bonito, e que nos faz ficar mais alertas, né? Todos nós. À medida que eu ia lendo e refletindo sobre esse texto, eu me peguei em vários momentos também vivendo de maneira contrária a essa exemplificação do Cristo. E a gente que se propõe a falar alguma coisa a respeito disso é muito mais delicado ainda, né? Como é que alguém está falando desse evangelho, está falando dessas coisas e ainda se pega agindo de maneira tão contrária? A gente se sente envergonhado, dá vontade de parar de falar. Mas a gente tem que continuar no processo. Todos estamos no processo. E na maioria das vezes quem fala está falando exatamente para cair em si também. Para perceber que não é só falar, que é viver. Porque a gente acaba de falar alguma coisa e vai ali na esquina, a gente acaba se comportando de maneira contrária àquilo que falou. E ninguém é melhor só porque falou. A gente vai ter que viver esse nosso melhoramento, vai ter que ser vivido. Esse é o verdadeiro testemunho que a gente tem que dar. Que Deus nos abençoe. Um abraço.